Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero aproveitar o nosso tempo na tribuna no dia de hoje, dia que nós estamos prestes a debater a questão do trem-bala, e nós do PSDB queremos deixar muito claro que somos favoráveis ao projeto, defendemos os investimentos, entendemos que o trem-bala é uma tecnologia que o Brasil precisa, pode e deve ser absorvida, mas não na forma como se apresenta o projeto e não no formato como o atual governo pretende realizar esse investimento, com uma enorme fragilidade para que ele possa sequer sair do papel. E se acontecer, com uma possibilidade de um enorme prejuízo para a população brasileira. Mas isso nós vamos ter oportunidade de fazer ao longo do debate que se inicia assim que a matéria entrar em discussão. O que eu quero chamar a atenção é um balanço nesses primeiros 100 dias do governo da presidente Dilma, do terceiro mandato do PT no Brasil. E esses primeiros 100 dias acontecem num momento de contas desequilibradas. A presidente Dilma assumiu o Brasil com uma economia anunciada por eles estável. No entanto, nesses primeiros meses, nesses primeiros 100 dias, já cortou 50,6 bilhões de reais do orçamento da União. Suspendeu os concursos públicos, congelou as convocações já aprovadas e passou o facão em emendas feitas pelo Poder Legislativo, tirando recursos de creches, de hospitais, da construção de unidades básicas de saúde e, inclusive, tirando recursos da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, das APAES, promessa feita na campanha política e, mais uma vez, descumprida pelo governo que ora completa os seus 100 dias. Os investimentos estão paralisados. As contas em desequilíbrio e pagando as contas do governo anterior, todo mundo sabe que hoje nós temos um orçamento paralelo. O orçamento da gastança, que veio do governo Lula, que foi o orçamento eleitoral para enebriar a população brasileira, ganhar a eleição a qualquer custo, e agora esse custo está sendo apresentado na conta, na veia, para o cidadão do nosso país. Os investimentos estão paralisados. Segundo o levantamento feito pela nossa assessoria do PSDB, dos 63,9 bilhões de reais reservados para investimentos até o final do mês de março, 90 dias de execução orçamentária, o governo empenhou apenas 3,9 bilhões e efetivamente pagou 306 milhões de reais, um total de 0,3% daquilo que está na peça orçamentária para investimentos. Na ponta dos gastos públicos, nós tivemos uma promessa de melhora, e o que se viu, o que aconteceu? Lula herdou do Fernando Henrique 26 ministérios. Com o ministério anunciado na semana passada, o governo passa a ostentar 40 ministérios na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. 40 ministérios. E pede para a população brasileira austeridade. Não dá o aumento do salário mínimo. Interrompe uma série histórica de 16 anos, com todos esses anos com aumento real. Tanto no Fernando Henrique, 44%, quanto no Lula, 53% de aumento real. E o aumento do salário mínimo foi de 0,3%. O que a inflação de janeiro, fevereiro e março, obviamente, já corroeu. E aonde é que está a inflação que está voltando, perdendo o controle no preço da comida? As pessoas estão pagando a comida mais cara, pesando no bolso de quem menos pode. E o discurso continua como se nada tivesse fora do lugar. Sinais de descontrole. Por quê? Porque a média da inflação, a faixa mediana, a banda de 2,5 a 6,5,
A mediana era 4,5%. O governo sentiu o descontrole de não segurar a inflação e passou a meta mediana para 5,3%. E corrigiu o crescimento do país, que ia ser de 4,5%, vai ser menor, vai ser de 4% ou menos. A inflação, além de dar os sinais de descontrole, nós tivemos por parte da presidente na semana passada uma ficha que caiu. Ela deu uma declaração que a sua meta de erradicar a miséria no país não vai ser cumprida. Assumiu a dificuldade, a incapacidade do governo nessa toada de cumprir uma série de promessas que fez na campanha eleitoral. E no café com a presidente, no que diz respeito à educação, a presidente Dilma disse que no país, no Brasil, só não estuda quem não quer. Eu vou pedir, presidente, mais um minuto para concluir. Para concluir, presidente, a presidente Dilma disse que no Brasil só não estuda quem não quer, como se quem não quisesse estudar no Brasil fosse um preguiçoso. Não faz sentido dizer que no Brasil não estuda quem não quer. As pessoas não estudam porque não conseguem estudar, porque não há uma universalização dessa oferta. O Plano Nacional de Educação, que se não fosse uma pressão nossa da oposição, inclusive com partidos da base, como o próprio PMDB, defender que nós instalássemos uma comissão especial para debater o Plano Nacional de Educação, o governo ia atropelar e não ia apresentar para a sociedade as diretrizes. Não é o volume, se é 7% do PIB, se é 10% do PIB a educação. O que é importante são as metas, são as formas de controle e perseguir que, de fato, aqueles índices de educação, seja do ensino médio, do ensino... Concluir, deputado, senão nós vamos ficar aqui no ad eterno. Ou do ensino básico, nós possamos, portanto, atender. E por fim, presidente, a questão de natureza ética, que ficou flagrantemente registrada e tatuada na sociedade brasileira a partir da sexta para sábado passado, quando a Polícia Federal reconheceu, registrou e apontou que houve sim o mensalão, que diferente do que dizia repetidamente o PT e o presidente Lula, e eu disse ontem na Folha de São Paulo, que o presidente Lula negava tanto o mensalão, não vai poder fazê-lo mais. Aliás, fiz até uma comparação, era como se o Ahmadinejad, lá do Irã, que tanto nega o Holocausto, pudesse reconhecer que de fato ele existiu, como existiu de fato o mensalão. Senhor presidente, Domingos Dutra votou com o partido na para falar anterior. Contra o requerimento, não há oradores inscritos. Então está encerrada a discussão do requerimento.